Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus, vamos colocar-nos em pé para a leitura. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 9 ao versículo 11. 2 Timóteo 4, 9 a 11. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Até o início do versículo 11, podeis assentar. Cantemos o hino 119. Ao som dos instrumentos, estaremos novamente em pé. 119. Poder sentar-vos, vamos ter ainda uma palavra de oração. Vou pedir ao nosso irmão Francisco Anísio que faça uma oração, está desse lado aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos agradecidos pela oportunidade que tivemos de estar em sua casa nessa noite, Senhor. Obrigado pela leitura bíblica feita. Esteja com o pastor à frente e prepare os nossos corações para receber essa mensagem, Senhor. Com o perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém, Senhor. Inicialmente, irmãos, uma palavra de apreciação pela comunidade, pela boa participação sempre nos trabalhos da igreja, para ouvirmos a palavra de Deus, que é regra de fé e norma para as nossas vidas. Hoje o nosso tema, o tema que vamos falar da palavra de Deus, é sobre a amizade. Nós vamos falar sobre um amigo para sempre.
Amizade é uma das coisas mais preciosas na nossa existência. O Senhor Jesus mesmo disse: eu já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Não sei quantos amigos você tem, não estou falando dos amigos do Facebook, né? Mas amigos de verdade. E como nasce uma amizade? A amizade necessita florescer no terreno da convivência, do abrir do coração. Eu posso imaginar aqueles discípulos do caminho de Emaús, que estavam consumidos pela tristeza, mas eles iam conversando e eles iam falando, né, aquilo que estavam sentindo naquelas horas da noite. Também, às vezes, da leitura de um livro, quando compartilhamos uma leitura interessante, pode surgir daí uma amizade sólida, o início de uma amizade verdadeira. Vou falar hoje, meus irmãos, é claro que do amigo por excelência. Nós cantamos: Jesus é o melhor amigo, mas ele não é somente o melhor amigo, ele é o amigo perfeito. Ele é o amigo que todos nós precisamos ter nessa nossa jornada. E nós encontramos na Bíblia exemplos importantes sobre a amizade. Eu creio que um dos exemplos clássicos é o exemplo da amizade de Jonatas e Davi. Mas eu vou falar hoje de uma pessoa que eu julgo que é uma das pessoas mais amáveis da história bíblica, uma das pessoas mais admiráveis, que é Lucas. O apóstolo São Paulo, ele prisioneiro, aguardando a morte, já havia sido sentenciado, ele sente falta de algumas coisas, não só da capa, porque o frio estava chegando. Ele diz mesmo desse texto: procura vir ter comigo antes do inverno. Sente falta também de pessoas que estivessem ao seu redor, naqueles momentos que seriam os momentos finais da sua vida. Então ele cita aqui alguns nomes e fala de alguns que o deixaram. Nós sabemos que o deixou por motivo torpe, porque ele amava o mundo, porque na verdade ele era mundano, alguém que tinha começado bem, mas não continuou da mesma forma. Ele diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Às vezes acontece de pessoas nos abandonarem, da nossa comunidade, que aliás tem um nome muito interessante, Filadélfia, e eles não estão abandonando somente a Deus, vamos dizer assim, mas também a nossa companhia, e todos eles são pessoas que nós queremos bem, e até esperamos que essa desistência não seja definitiva. Nós aguardamos e oramos por aqueles que um dia estiveram conosco, e que aqueles que estão chegando possam permanecer, e não só serem amigos fiéis de Jesus, mas que nós também cresçamos nessa amizade e nessa comunhão que deve caracterizar a igreja Filadélfia. Nós não sabemos muito a respeito de Lucas, mas o que nós sabemos é da maior importância. Sabemos, por exemplo, que ele é autor de 2 livros do Novo Testamento. Todos os demais livros do Novo Testamento foram escritos por judeus. Lucas é o único gentio. Para aqueles que estão iniciando agora, gentio é todo aquele que não é judeu, são agentes, os povos de outras etnias. E Lucas se destaca pelo fato de ser o único escritor neotestamentário que não é judeu. Ele era por profissão médico. Há um versículo que deixa muito claro essa profissão de Lucas, assim: saúda-vos Lucas, o médico amado. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, Paulo fala que Lucas está saudando os irmãos. Ele diz: olha, Lucas está, o médico amado, ele envia as saudações. Entretanto,
se nós não tivéssemos essa referência sobre a profissão de Lucas, nós saberíamos igualmente, pelo uso das palavras. Vou citar um exemplo. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso os evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram esse fato. Então, quando eles vão falar sobre agulha, eles vão falar sobre a palavra agulha, eles usam a palavra rafis, que quer dizer agulha, como uma dona de casa conhece agulha ou de costureira, ou como um alfaiate, que já é uma profissão que também já vai passando, conhece o que é uma agulha de costura. Entretanto, Lucas não. Lucas ele usa uma outra palavra, ele não usa rafis, ele usa a palavra belone. E belone quer dizer aquela agulha cirúrgica, que o médico usa quando vai fazer o ato cirúrgico. É a primeira palavra que vem à sua mente quando ele vai falar, vai se referir à agulha. Então, nós sabemos que ele era um médico. E outra coisa que sabemos dele, outras coisas, que ele era um bom companheiro de viagem. Ele era um ótimo companheiro de viagem. Ele, nos seus escritos, ele usa sempre a terceira pessoa do plural, primeiramente dizendo assim, olha, então eles fizeram isto, eles fizeram aquilo. E em outras vezes ele usa a primeira pessoa do plural, ele diz, nós fizemos aquilo, nós estivemos lá, e sem dizer propriamente o seu nome, nós sabemos que ele estava presente na maior parte das vezes da vida do apóstolo São Paulo, assessorando como companheiro e como amigo leal. Eu não vou ler essas passagens, mas essas passagens estão lá em Atos, capítulo 16, 10 a 17, capítulo 20, versículos 5 a 16, capítulo 21, de 1 a 18, nós temos inúmeras passagens, significando literalmente quando ele usa essa primeira pessoa do plural, nós, embora não diga o seu nome, não sei, por modéstia eu acredito, ele estava presente em todas essas circunstâncias. E como nós lemos no texto que serve praticamente de base para a meditação dessa noite, ele estava com o apóstolo Paulo na sua última prisão, né, antes dele ser, o apóstolo Paulo ser executado. E o apóstolo se queixa, uma queixa real, né, humana, dizendo que no caso Demas, o havia desamparado porque abandonou os caminhos do Senhor. E ele era seu amigo, era seu companheiro, digamos assim. Os outros, por questões de trabalho, com certeza, no reino de Deus. Então ele diz que Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, e assim ele acabou ficando sozinho, mas não sem a presença de Deus, porque nós nunca andaremos a sós. Desde que nós tivemos um encontro com Cristo, nós mais andaremos a sós. E não somente isso, nós podemos contar em algumas ocasiões da nossa vida com pessoas muito leais. Eu creio que essa tem sido a experiência de muitos de nós. E Lucas era essa pessoa leal, e eu creio que é um exemplo típico de um bom companheiro de jornada, de um amigo leal. Primeiro, por causa da sua humildade. A gente vai dizer, mas como que nós podemos depreender desses textos, né, que ele não fala muito de si, da sua humildade? Exatamente por isso, porque ele escreve 2 livros e nunca menciona o seu próprio nome no livro. Eu estava vendo agora uma pessoa que se destacou no mundo evangélico e ele escreveu a sua própria biografia. Ora, ele é uma pessoa nova, né? É muito importante que outros escrevam a respeito daqueles que passaram, né? E ele está contente em não dar projeção a si. Ele poderia se utilizar desses livros para se autoproclamar um herói, para se engrandecer, mas, na verdade, ele escreve 2 livros, o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro excelente, muito acurado,
informações precisas, escreve o Evangelho, que é chamado Evangelho segundo Lucas, e ele não está contando a sua história pessoal. Ele está contando a respeito de Jesus, ele está contando a respeito do trabalho. Meus irmãos, convenhamos que nós aceitamos, mas é difícil uma pessoa que sempre fala de si mesmo, que procura sempre se projetar. E isso tem sido uma praga, principalmente no meio evangélico, quando as pessoas querem uma projeção a qualquer custo. Isso, na verdade, sem que muitos percebam, é um mundanismo. Isso é mundanismo. Em Provérbios nós vemos assim: seja outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. E não os teus lábios. Eu fico impressionado com a história do bom samaritano, que ele teve um altruísmo excessivo. Ele não se preocupou que o homem que estava caído era um judeu, era um gentio, quem quer que fosse. Ele sentiu que ali estava um ser humano. Ele se arriscou para atender aquele homem. Ele prestou os primeiros socorros. Ele tirou dinheiro do bolso e disse que se precisasse mais ele pagaria. E nós não sabemos o nome do bom samaritano. E nós não temos nenhuma noção. A verdade, a Bíblia diz que aqueles que procuram realmente essa projeção já receberam a sua recompensa. Eu creio que não há nada mais que milite contra o cerne da religião do que esses holofotes e essa tendência dos nossos ícones, e até as pessoas às vezes cooperam para que realmente isso aconteça e Cristo seja ofuscado e a pessoa realmente apareça. Nós vemos no caso de João Batista, que ele disse que é necessário que ele cresça e que eu diminua. E nós vemos na história desse homem que escreve 2 livros, mas não se utiliza desse expediente para a autoprojeção. A gente percebe, às vezes, que há muitas pessoas que têm essa necessidade, e nós temos que cuidar-nos desse sentido. Eles não queriam a fama, ele não queria que fosse exaltado, ele queria apenas que o nome de Cristo fosse engrandecido, e ele queria viver uma vida de amizade e de lealdade, como nós podemos comprovar nesses escritos bíblicos. Uma coisa que nós podemos dizer a respeito de Lucas também, que ele é um bom companheiro para viajar. Eu, quando vim aqui para São Carlos, eu deixei de viajar muito. Antes eu viajava bastante, viajava de carro, fazia viagens mais longas. E até estava conversando com a minha esposa que nós paramos um pouco de viajar, talvez pela característica do trabalho e essas coisas todas que muda de local para local. Mas nós percebemos que ele era um bom companheiro de viagem, uma boa companhia, senão Paulo não teria levado consigo a Lucas. Porque Paulo, ele tinha algumas dificuldades, nós aprendemos aqui da Bíblia. Quando ele teve o caso de Marcos, que era muito jovem, Marcos desistiu de uma viagem, e Marcos iria com Barnabé e Paulo, e depois passou o tempo, numa segunda viagem, Marcos falou: eu vou outra vez, eu vou com vocês. Paulo falou: não, você não vai comigo, essa vez não, porque você desistiu da primeira vez, você perdeu a sua oportunidade, você perdeu a sua chance. E houve uma contenda tão grande na Bíblia, porque todos os personagens da Bíblia não são perfeitos, perfeito somente Jesus. Que Paulo e Barnabé tiveram uma contenda que eles Paulo não levou mesmo Marcos e eles separaram. Então Paulo agora vai ter um outro companheiro de viagem, e Barnabé também vai ter outro. Paulo vai viajar com Silas, então há uma separação nesse ponto. E se ele levou realmente consigo Lucas, durante todo esse período, nós vamos ter um período longo, é porque Lucas era uma pessoa que sabia conviver e era uma pessoa excelente para as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Quando nós
precisamos de alguém, nós temos que ver uma virtude. Primeiro, a pessoa que vai viajar tem que pensar mais no outro que em si mesmo. Vou dar um exemplo, né? Nós estamos viajando de carro. Vou falar, eu preciso descansar. Não vamos descansar não, vamos seguir mais. Não, mas eu preciso descansar. Outro fala, vamos mais depressa. Não tem tanta pressa, vamos devagar. E vamos por esse caminho. Não, vamos por outro, eu conheço um outro caminho. Onde nós vamos pernoitar? Eu quero pernoitar aqui. Não, eu quero pernoitar em outro lugar. Quantos quilômetros nós vamos percorrer nesse dia? Meus irmãos, é muito difícil viajar com uma pessoa egoísta, uma pessoa que só quer fazer o que ela quer fazer, e da maneira com que ela quer fazer. Vou dar um exemplo bastante prático. Todos nós temos dificuldade para viver com pessoas que sempre estão certas. E a gente fala, mas você não pensa na possibilidade de que você às vezes não está certo, ou que pode ser feito de uma outra maneira? Não. A pessoa não passa a mínima possibilidade, ela sempre estará certa. Sempre estará certa. E o pior, às vezes, que descarrega como metralhadora uma porção de texto bíblico na gente. E vai falando, e tanta coisa. Meus irmãos, pessoas assim, às vezes, são desagregadoras. Não sabem ouvir. Não sabem considerar a situação do outro. E o apóstolo Paulo, eu creio que ele foi crescendo tanto, que ele disse uma coisa que realmente nos impressiona. Ele diz assim, fiz tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Fiz tudo para com todos. Saindo da boca do apóstolo Paulo, ele fala, mas como? Um homem duro, fariseu, ele aprendeu a arte da acomodação, da boa convivência, algumas coisas que não eram relevantes, e ele falou, eu fiz isso, até com os fracos de fracos, com os fortes de fortes, porque o objetivo dele era ganhar a pessoa para Cristo. Então, ele não se enchia de orgulho, uma pessoa egoísta. Meus irmãos, se nós desejamos uma pessoa para caminhar conosco durante a nossa existência, inclusive um cônjuge, porque depois que desaparecer o amor erótico, o amor filia, o amor de amigo, esse é um amor que deve permanecer para sempre. Nós precisamos caminhar com pessoas que nós possamos procurar pensar harmonicamente, sentir empatia, consideração. E um outro fato é a pessoa que deve viajar conosco, é a pessoa que tem que enfrentar as coisas como elas são. Nesse mundo, as coisas, nós já aprendemos isso depois de maduro, que as coisas não são como nós queremos que sejam. Então, uma pessoa instável, uma pessoa sempre para baixo, desencorajada, aborrecida, não vai ser uma boa pessoa para viagem. Uma boa companhia para uma viagem na vida é uma pessoa que transforma as asperezas da vida em coisas suaves. Então, para essa pessoa, no caminho, se está viajando, não importa se é subida, se é descida, se é uma reta, se é curva, se está frio, se está calor, se é sol, se é chuva, ela aceita as coisas como elas se apresentam diante de nós, e a vida é assim, nós não temos esse domínio. As pessoas que permanecem sempre fáceis de dialogar, de ouvir e até de perdoar, porque senão não há base para a convivência. Mas até entre os históricos se encontrava, às vezes, isso que eles chamavam de virtude. Imagine nós cristãos, quando na noite que morreu Marcos Aurélio, imperador romano, lúcido, o guarda perguntou a ele, qual é a senha desta noite no palácio? Porque poderia ser um ambiente terrível. Qual é a palavra-chave? Ele respondeu, equanimidade, isso é,
as coisas não devem se alterar, elas devem permanecer da forma que estão. É difícil a vida cristã, e há um poema de Kipling muito interessante, que é o poema If, quer dizer, se, né? E ele diz o seguinte, que se você for capaz de encontrar o triunfo e a desgraça, o desastre, esses dois impostores, e você tratá-los da mesmo modo, você realmente souber, então você é um teste, você é um verdadeiro homem, né? Isso, entre outras pessoas, meus irmãos, e nós cristãos, às vezes nos apavoramos, não é? E reagimos, e não somos boas pessoas, não somos bons amigos, não somos tratáveis, e temos uma série de problemas, porque nós achamos que nós jamais admitimos a possibilidade de estar errado. Vou dizer com sinceridade, até onde eu compreendo, eu penso que a gente pensa em Paulo e fala, puxa vida, Paulo acho que nunca errou, né? Eu penso que ali Barnabé estava certo, né? Porque Barnabé era um homem do coração, era um homem caridoso, inclusive foi o próprio Barnabé que abriu as portas para Paulo, e antes Saulo, porque ninguém acreditava em Saulo, mas Paulo era mais duro, né? E eu penso que Barnabé estava certo. Nós precisamos admitir que nem sempre nós estamos completamente certos e que não é nada errado nós falarmos, eu falhei, eu estou falhando, eu preciso mudar. E Lucas é esse amigo que Paulo não tem nenhuma dificuldade para conviver com ele, porque se Paulo foi aquele grande monumento de fé, Lucas é aquele homem de Deus, erudito, médico, bom companheiro, presente em todos os momentos, e não era um homem cheio de si. Porque escrever 2 livros sem dizer, a pessoa vai contar as coisas e o eu cresce, vira um verdadeiro pavão, né? Uma coisa imensa, né? Nós precisamos aprender a exaltar, meus irmãos, a Cristo, né? É isso que o apóstolo Paulo diz, ele diz, para mim o viver é Cristo, e diz, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Ele queria simplesmente cumprir a sua jornada, e não chamando atenção para a sua, porque a nossa vida é preciosa, nós não podemos, às vezes, ouvir, fazer alguma coisa, porque achamos que nós somos tão importantes. Nós devemos olhar para Cristo, e aprender dele, né? Que sendo rico se fez pobre, por amor de nós. Mas o que mais me impressiona, e eu quero concluir com essa parte sobre a minha apreciação sobre Lucas, é que ele é um amigo para toda a vida, um amigo para o ocaso, para os dias finais da vida. Nós sempre precisamos de amigos, mas eu creio que é um período que nós precisamos mais. É por isso que nós temos que nos aproximar mais daquelas pessoas que correm risco de vida, daqueles que já viveram muito. Eles precisam realmente de amigos, e a pessoa fala, mas o que eu posso fazer pelo Evangelho? Nós podemos fazer realmente a nossa presença, a nossa amizade, a nossa oração, a nossa simpatia. Isso é muito mais do que nós ficarmos discutindo alguns assuntos teológicos, e às vezes até sem mostrar de maneira prática aquilo que Jesus nos ensinou e o Evangelho nos ensina. Ele é um amigo para o ocaso, porque quando todos haviam ido, todos haviam já saído, ele diz assim, só Lucas está comigo. Ele tinha esperança ainda da vinda de Timóteo, queria que Timóteo viesse logo, diz, antes do inverno, porque os mares se congelavam e enrijeciam, os navios não podiam partir, a morte estava iminente. Se Timóteo não chega, talvez ele não pudesse ver o rosto daquele jovem a quem ele apreciava. Mas o fato é que Lucas não saiu, ele ficou ali, né? E atrás disso, meus irmãos, há uma história escondida que nós não nos damos conta. Não vamos ler agora, mas essa mesma expressão que ele fala, nós, né?
ele estava presente, porque quando ele vai falando, quando Paulo é levado pelo centurião Júlio César para Roma, para ser julgado, ele vai descrevendo o fato dessa viagem, desse transporte, e vai dizendo, nós. É sinal que ele era testemunha presencial também, que ele estava com o apóstolo Paulo. E segundo as leis romanas, só havia duas possibilidades de um homem como Paulo, na situação de Paulo, ter um auxiliar, ter um ajudante. E quais era a situação? Ele tinha direito a levar consigo duas pessoas para atendê-lo, para ajudá-lo. E essas pessoas tinham que se inscrever como escravos, servos, escravos, a palavra doulos no grego é a mesma coisa. Então ele se tornou um servo de Paulo, ele se inscreve para poder acompanhá-lo naquela que seria a sua última viagem. Então o que nós vemos aqui? Uma determinação, uma lealdade, arriscando a vida junto a uma pessoa que para outros seria um criminoso, mas Lucas está ali com Paulo. Eu creio que essas informações são necessárias para nós falarmos sobre uma boa amizade. Quem não gostaria de ter um amigo assim? Um amigo humilde, como no caso Lucas, que não era uma pessoa soberba, uma boa companhia para viajar, não estou falando da viagem no sentido literal, mas da nossa caminhada cristã, uma pessoa que pensa mais no outro que em si mesmo, e uma pessoa que aceita todas as circunstâncias da forma que elas vierem. E a gente diz, como no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Alguns é só na pobreza, mas estão ali juntos. Às vezes, quando vem a riqueza, até atrapalha. Mas, concluindo, nós podemos dizer que Lucas, esse médico gentio, foi amigo de Paulo, foi autor de 2 livros, modesto, seus livros não falam de si mesmo, e ele não é o melhor amigo. Por mais que nós tenhamos um amigo na vida, meus irmãos, nós temos o melhor amigo, o amigo perfeito, que é Jesus. Porque ninguém realmente foi tão humilde como Jesus. E na jornada dos discípulos, mesmo naqueles dias da sua vida terrena, quando os discípulos estavam sozinhos e o barco açoitado pelo vento na escuridão da noite, Jesus veio para estar com eles, veio sobre as águas, soberano, chegou no momento certo para tirar o pavor daqueles seus discípulos. No caminho de Emaús, quando aqueles 2 estavam entristecidos, ele se aproximou e disse: "O que vocês vão conversando à medida que caminhais?" E diz o texto, e eles pararam entristecidos. E como Jesus se revelou a eles, e como Jesus atendeu o pedido deles quando chegaram lá na aldeia, eles sentiram que não podiam separar-se mais de Jesus. Eles falaram assim: "Fica conosco, Senhor, porque já é tarde, o dia já declina." E Jesus entrou para ficar com eles. Se você convida Jesus sinceramente, ele vai ser o amigo imprescindível, o melhor amigo da sua vida. Também diz o texto que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E disse mais, porque para onde eu estiver, estejais vós também. Ele quer que nós vivamos na eternidade com Ele. Então, esse é um amigo para sempre, esse é um amigo inseparável. Mas eu vou concluir esse texto dizendo que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Se nós somos amigos do mundo, nós não somos amigos de Jesus. E como é fácil, é tentador ser amigo do mundo. Nós temos aí de uma forma alegórica, lá no Antigo Testamento, lá em Números 11, como que o povo tinha saudade do Egito, que tipificava o mundo. Diz assim: o populacho que estava no meio deles, e também depois eles também entraram nessa situação, tiveram um grande desejo das comidas do egípcio.
pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e a dizer: quem nos dará carne a comer? Começaram a chorar, né? Nós estamos querendo carne, né? Lembramos dos peixes lá do Egito, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. E eles começaram a sentir fastio daquele maná. Já vi pessoas que não eram crentes e diziam: mas eu tenho até saudade daquele tempo, né, quando eu não era crente, né, das amizades do mundo e do sistema do mundo. Então Deus falou para aquele povo: vocês querem carne? Eu vou dar carne a vocês. Não vou dar só uma semana, não. Tá? Eu vou dar carne para vocês por um mês inteiro. E vocês podem comer à vontade. Porque eles não eram amigos de Deus. Eles tinham saudade daquela vida do passado, da onde eles foram libertos depois de tantas lutas. Mas eles queriam ser mundanos. E nós não podemos ser amigo de Jesus e amigo do mundo. E eles estavam comendo aquelas carnes, ainda saindo pelos dentes, ainda estava entre os dentes, quando Deus mandou e matou a muitos deles, porque eram homens realmente mundanos. Mas é gostoso falar de amizade, mas essa amizade que nós temos é uma amizade exclusiva com Jesus. E amizade que é uma amizade para sempre, não é? E nós temos aqui esse exemplo ilustrativo de Lucas, que não abandonou Paulo, que ele segue naquele percurso, não chama atenção para si, ele está preocupado mais com a obra do que com o seu próprio nome. E eu creio que é isso que nós precisamos realmente. Primeiro, sermos amigos de Jesus verdadeiramente. E depois, cultivarmos amizades sinceras, principalmente com pessoas que têm o temor de Deus. Nós não podemos andar no conselho dos ímpios, assentar na roda dos escarnecedores. Não é? Se somos amigos de Jesus, nós temos que ter realmente uma mudança e essa experiência, porque Ele se humilhou tanto por nós. E Ele caminha conosco em todas as circunstâncias, os momentos tristes, os momentos alegres, as dificuldades, os momentos bons. Ele sempre realmente está conosco, Jesus Cristo. E essa amizade tem que ser uma amizade para sempre, porque no ocaso da vida a pessoa vai olhar e falar: onde estão meus amigos? O filho pródigo, ainda em tempo, ele se despertou e viu que aqueles que estavam com ele ali comendo, bebendo, em dissolução, e enquanto ele tinha recursos tal, mas de repente ele despertou, felizmente. Meus irmãos, nós precisamos ser amigos de Jesus. Não existe ninguém mais humilde que Jesus. Devemos aprender com Ele. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Devemos caminhar com Jesus, sempre pensando mais em fazer a vontade dEle. Às vezes a nossa vontade coincide com a dEle, e é assim que nós devemos orar, né? Pedir que a nossa vontade esteja submissa à vontade de Deus. E saber que temos um amigo não é por poucos dias, não é para alguns momentos, mas o amigo verdadeiro, o amigo para sempre, que é a maior prova do amor de Deus para conosco. Que Ele veio, viveu e morreu por nós, e se entregou por nós. Que possamos compreender esse amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o nosso grande e verdadeiro amigo. Que Deus os abençoe.